A solidão costuma ser vista como punição, mas dentro da filosofia estoica, ela sempre foi tratada como um portal de expansão interior. Grandes mentes do passado compreendiam que o afastamento do ruído social não é um sinal de fraqueza, e sim um estágio inevitável de amadurecimento. Quando as conversas cessam, os convites diminuem e o telefone se cala, algo silencioso começa a nascer por dentro. É nesse vazio que a mente deixa de buscar validação externa e passa a ouvir sua própria voz. O estoicismo ensina que aquilo que não depende de você não merece o poder de definir seu valor. E a solidão surge exatamente para retirar as distrações que mantêm a identidade presa a expectativas alheias. Cada noite silenciosa, cada final de semana sem mensagens, cada momento em que o mundo parece distante funciona como um campo de treinamento invisível, onde o indivíduo aprende a sustentar a si mesmo emocionalmente, a organizar seus pensamentos, a curar feridas que antes eram ignoradas e a reconstruir uma autoestima que não precisa de plateia. Não é um processo confortável, mas é profundamente transformador, porque ensina a viver sem depender da aprovação, do aplauso ou da presença constante de outras pessoas. Com o tempo, quem atravessa esse período começa a perceber mudanças internas sutis e poderosas. A mente se torna mais clara, as decisões mais firmes e o medo da rejeição perde força. O estoicismo chama isso de domínio interior, o estágio em que o indivíduo passa a governar suas reações em vez de ser governado por elas. Na prática, isso significa não se desesperar com ausências, não implorar atenção e não negociar sua dignidade por companhia. A solidão passa a ser utilizada como ferramenta de crescimento. O silêncio vira espaço para reflexão. Os dias vazios se transformam em planejamento e as noites quietas se tornam momentos de fortalecimento mental. Pequenos rituais começam a surgir, como escrever sobre o próprio progresso, organizar metas pessoais, fortalecer o corpo e treinar a mente para aceitar aquilo que não pode ser controlado. Aos poucos, surge uma sensação de estabilidade emocional que não depende de ninguém. A pessoa passa a caminhar com mais firmeza, falar com mais clareza e agir com mais propósito, porque agora sabe que pode sustentar a si mesma, mesmo quando o mundo se afasta. O lado oculto do estoicismo revela que ninguém evolui cercado de distrações constantes. Toda transformação real exige um período de isolamento, porque é no silêncio que a identidade antiga se desfaz e uma nova versão começa a tomar forma. A solidão, então, deixa de ser um fardo e passa a ser um sinal de transição. Ela indica que velhos padrões estão sendo quebrados, que antigas dependências emocionais estão se dissolvendo e que uma nova estrutura interna está sendo construída. Quando esse processo se completa, o indivíduo retorna ao mundo diferente, menos carente, mais seletivo, mais centrado e mais consciente do próprio valor. Relações passam a ser escolhidas, não imploradas. A presença de outras pessoas se torna um complemento, não uma necessidade. E o que antes parecia um abandono se revela como o período mais importante de reconstrução pessoal. A solidão cumpriu seu papel: preparar a mente para uma vida mais forte, mais livre e emocionalmente inabalável. Depois dessa reconstrução silenciosa, surge uma mudança que quase ninguém percebe de fora, mas que transforma completamente a forma como a pessoa se move pelo mundo. O estoicismo ensina que quando você deixa de lutar contra o que não controla, a energia que antes era desperdiçada em frustração começa a ser canalizada para a criação. A solidão passa a ser o ambiente onde novas metas são desenhadas, antigos limites são questionados e a própria identidade é redesenhada com mais consciência. A mente, agora menos reativa, aprende a observar antes de responder, a escolher antes de agir e a se posicionar sem medo de desagradar. Esse novo estado mental cria uma sensação de liberdade interna profunda, porque a pessoa entende que pode perder convites, pode perder companhias e pode até perder vínculos, mas não perde mais a si mesma. Cada decisão passa a ser tomada com base em propósito e não em carência. Cada passo se torna mais firme, porque não nasce da necessidade de aceitação, mas da clareza de quem se é e de onde se quer chegar.
Com o passar do tempo, a solidão deixa de ser apenas uma fase e se transforma em uma habilidade. A pessoa aprende a ficar consigo sem ansiedade, a usar o silêncio como ferramenta de alinhamento e a se afastar quando percebe que certos ambientes drenam sua energia e desviam seu foco. Isso cria um filtro natural de relações, oportunidades e escolhas. O estoicismo chama isso de autodomínio, o estágio em que o indivíduo não vive mais reagindo ao mundo, mas passa a conduzir a própria jornada com consciência. Quem alcança esse nível deixa de implorar por atenção, deixa de temer o abandono e deixa de se moldar para caber em lugares que já não fazem sentido. A solidão, que antes parecia um castigo, se revela como o solo onde a mente aprendeu a se sustentar sozinha, a se fortalecer e a se tornar emocionalmente independente, criando uma base sólida para uma vida mais centrada, mais respeitada e muito mais alinhada com a própria essência. A partir desse ponto, o retorno ao convívio social acontece de uma forma completamente diferente. A pessoa já não entra mais em ambientes buscando ser aceita, mas escolhendo onde realmente faz sentido permanecer. O estoicismo ensina que quem se conhece profundamente não se perde tentando agradar. E essa clareza muda tudo. As conversas deixam de ser vazias, as relações passam a ter critérios, e o tempo se torna um recurso protegido. A solidão treinou a mente para reconhecer limites, respeitar o próprio ritmo e manter a calma mesmo diante de rejeições ou distanciamentos. Agora, quando alguém se afasta, não surge mais o desespero, mas a compreensão de que cada afastamento também é uma filtragem natural do caminho. A identidade se torna estável, o olhar se torna mais sereno e a postura mais firme, porque existe um centro interno que não depende de validação externa. É nesse estágio que a pessoa percebe que não precisa mais se provar, se explicar ou se diminuir para caber, pois aprendeu a caminhar com inteireza, mesmo quando ninguém está olhando. No fim, a solidão revela seu verdadeiro papel. Ela não veio para isolar, veio para preparar. Preparar a mente para lidar com perdas, preparar o coração para não se apegar ao que não é sólido, e preparar a consciência para construir uma vida mais alinhada com propósito. O estoicismo mostra que todo crescimento real exige esse período de recolhimento, onde o indivíduo aprende a sustentar suas próprias emoções, organizar seus próprios pensamentos e guiar suas próprias escolhas. Quando esse ciclo se completa, a pessoa não volta a ser quem era antes, porque agora carrega uma força silenciosa, uma estabilidade interna e uma clareza que não se abalam facilmente. O mundo pode mudar, as pessoas podem ir e vir, mas quem atravessou a solidão de forma consciente descobre que não anda mais à procura de si mesmo, pois finalmente se encontrou. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Ela encontrou alguém que está atravessando um processo de amadurecimento silencioso. Alguém que está aprendendo a se sustentar por dentro, enquanto o mundo se reorganiza por fora. Se este conteúdo fez sentido, curta este vídeo agora, porque esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão em reconstrução e ainda não sabem dar nome ao que estão sentindo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, organizam suas emoções e ampliam sua consciência, preparando você para viver com mais clareza, firmeza e propósito. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um período de solidão, porque talvez essa seja exatamente a palavra que faltava para transformar dor em direção e silêncio em força.